Buenas tardes a todos, amigos, hermanos, em Cristo Jesus. Boa tarde, né? Em nome de Jesus, meus amigos, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha ter misericórdia de nós neste dia, amém? Meu cabelo está assim solto porque acabei de tomar um banho, né? Tá molhado, cabelo grande e abundante, tem que deixar secar assim, senão estraga mais do que está. Mas glória a Deus, né? De todas formas, esse é o símbolo do voto que estou realizando, né? Por isso que muitas pessoas se perguntam por que o irmão César, por que César está com o cabelo de novo, cabelão. Bom, estou renovando ou refazendo o voto de Nazireu, né, que eu estava realizando, né, no 2017. Eu estava fazendo esse voto e fui interrompido por algum incidente, né? Mas glória a Deus, né, já estou já com 3 anos, vou para quase 4 anos já de o cabelo sem cortar, cabelo fazendo esse voto para a glória de Deus, sabe? É complicado, mas nós temos que obedecer a Deus, né? Em nome de Jesus. Então, vamos orar um pouco para apresentar esse tempo a Deus. Vamos ter um pouquinho de temor a Deus, apresentando esse tempo em oração, a minha vida, né, essa palavra, esse tempo, daquilo que eu quero compartilhar, daquilo que o Espírito Santo coloque, né, na minha vida, no meu coração, a respeito do tema que eu penso, que tenho aqui pensado, né, que escolhi para conversar juntos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, desfrutando da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua compaixão, meu Deus, do Teu amor, Pai. Porque simplesmente, Pai amado, amanhecer com vida, respirando, meu Deus, o fôlego de vida, Senhor, é motivo suficiente para agradecer, Senhor, e para, Senhor, dizer para Ti, Deus, obrigado pelo Teu amor. Porque somente o fôlego de vida que estamos respirando, Pai, é uma declaração Tua, Pai, uma declaração de amor para nós, para a humanidade, seja a Tua igreja ou não. O Senhor está declarando cada dia, Pai amado, para cada pessoa que hoje está com vida respirando, o Senhor está declarando o Teu amor. O Senhor está dizendo que eu te amo. E obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, apresente esse tempo, Pai amado. Em nome de Jesus, apresente essa hora. Eu não sei os minutos que estarei aqui nessa live, Pai. Mas eu apresento, Pai, a minha vida, Pai. Reconheço que sou pecador, reconheço que sou falho, reconheço que tenho falhas. Senhor, reconheço, Pai amado Senhor, que sou imperfeito, mas também reconheço, meu Deus, que eu dependo de Ti, Pai. Sempre dependo de Ti. E eu quero declarar também o meu amor para Ti, Pai. Quero dizer, meu Deus, que eu te amo e eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro, Pai. É por isso que eu posso dizer obrigado, meu Deus. Eu te amo, Abba. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu amigo. Meu Deus, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo nesse momento. Que o Senhor possa tomar o controle e a direção de cada palavra que saia da minha boca, meu Deus. E abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, a cada pessoa, Pai. Não importa seja uma, seja duas, seja 5, 10, Pai. Que esta palavra possa chegar, Pai, aos corações das pessoas que realmente, Pai, precisam. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, glória a Deus, né? Primeiramente quero agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, por um final de semana, né? Em nome de Jesus, né? E eu quero agradecer ao Espírito Santo pela oportunidade que me dá de poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar, ou a parte, né, o texto bíblico que eu quero poder ressaltar, ou compartilhar, ou discutir, tanto faz, né? E que o Espírito Santo possa tomar o controle da minha vida, da minha boca, das minhas palavras, do meu coração, e que ele possa fluir através da sua palavra. Amém? E se ele quiser fluir através da minha vida como instrumento nas suas mãos, que assim seja, que ele venha ter misericórdia, que por amor de você, por amor do teu coração, por amor da tua necessidade, que Deus venha
tocar, que Deus venha ministrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Tu também, filho do homem, toma uma telha, né, e coloca diante de ti e grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. E põe um cerco contra ela. Põe um cerco contra ela e edifica um forte contra ela. E molda um monte contra ela, né? E vou repetir de novo. Expõe um cerco contra ela. E edifica um forte contra ela. E molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E põe a tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Glória a Deus, né? Continuo. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel, né, sobre ele, né, sobre ele, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades, né? Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade de acordo com o número dos dias, 390 dias. Né? Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando estiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. Eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus, né? Esse livro de Ezequiel, né, é um livro bem complexo, né? É um livro que não se pode interpretar literalmente. É um livro que não se pode interpretar. Na verdade, toda a palavra de Deus e toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito do próprio Deus. Então, eu e você não podemos interpretar a palavra de Deus, que foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Nós não podemos interpretar essa palavra com entendimento humano. Então, e este livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, eu não posso interpretar este livro também com o meu entendimento finito. Eu não posso interpretar esta palavra com um entendimento realmente totalmente humano. Amém? Eu não posso interpretar a palavra de Deus de uma forma, vamos dizer assim, desculpe. Eu não posso interpretar a palavra de Deus de uma forma totalmente humana, tá entendendo? Então, assim, Deus é tão bom, né, que nos permite estudar a palavra, né? E nós temos que estudar a palavra, nós temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, irmãos, eu recomendo, né, que quando você vai orar, quando você vai estudar a palavra, primeiro ore, coloque diante de Deus a tua vida, coloque diante de Deus o teu entendimento, né? Que a tua mente, que os teus pensamentos estejam sometidos, né? Sometidos a Cristo Jesus, amém? Para que você venha entender pelo Espírito Santo. Lembrando, irmãos, que a palavra de Deus disse que toda palavra é inspirada por Deus, amém? Então a palavra é inspirada por Deus, não é pelo homem, não foi inspirada por um espírito humano, não foi inspirada por um entendimento ou um intelecto humano. Então nós não podemos entendê-la ou discerni-la com o nosso intelecto humano. Amém? Em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus também diz, amém, que a espada do Espírito, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, por essa palavra, né, por esse versículo, né, que está em Efésios, diz assim:
tomar a espada do Espírito. Escuta muito bem, irmão. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma ferramenta. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É que isso aqui é uma faca. Mas se fosse uma espada, né? A espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é uma ferramenta de quem? Minha? Uma ferramenta sua? Do pastor? Não. De um teólogo? Não. A palavra é a espada do Espírito. É uma ferramenta, é uma arma de guerra do próprio Espírito Santo. Amém? Tá me entendendo? Então, se a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, então, quem pode nos ensinar, quem pode te ensinar a usar essa espada, quem pode me ensinar a usar essa ferramenta de guerra, quem pode me ensinar e me fazer destro e bem capacitado no uso dessa espada, é simplesmente o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo quem vai nos ensinar a usar essa espada, né? Então nós temos que ter uma vida no Espírito, buscar ter uma comunhão com o Espírito Santo, buscar, né, cultivar uma comunhão, né, íntima, né, com o Espírito de Deus, junto com essa palavra. Como eu falo, ontem eu falei para meu filho, você não entende essa palavra, porque ele falou para mim, essa palavra aqui desse aqui, é complexa, pai, eu não entendo. Eu falei, filho, porque você está tentando entender essa palavra, você está tentando entender a Bíblia com o teu intelecto, com o teu entendimento humano infinito. E humanamente, nenhum homem vai entender a palavra de Deus, né? Ou vai entender, ou vai discernir, né, o conteúdo espiritual, aquilo que está aí imerso na palavra pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, somente Ele pode nos ensinar. Somente Ele pode nos ensinar o segredo. O segredo para nós usarmos a espada. Somente o Espírito Santo pode nos revelar o segredo da palavra. Os mistérios ocultos e escondidos que estão na palavra, que está aqui na Bíblia, que foram inspirados por Ele. Então, se eu tento buscar, discernir, entender esta palavra humanamente, irmãos, é totalmente impossível. Porque eu somente vou entender de acordo com aquilo que eu entendo, daquilo que eu vou entender esta Bíblia através do meu raciocínio humano, que é finito, que é limitado, que é totalmente carnal. E então eu vou entender, eu vou discernir e eu vou até aplicar baseado naquilo que eu entendo, humanamente falando. E eis ali, irmão, a questão de muitas denominações e de muitas doutrinas e de muitas religiões criadas pelo homem, né? Entendendo, irmãos, que a palavra de Deus diz que o evangelho não é religião. O cristianismo não é religião. Então, eu posso dizer que nós cristãos evangélicos, nós não pertencemos a nenhuma religião, porque o evangelho não é uma religião, né? O evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus, né? O evangelho, o cristianismo é o poder de Deus. É isso que a palavra declara, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E todo aquele que crê não são somente aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica, é para todo aquele que crê. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu falava para meu filho assim, filho, quando você tenta entender Ezequiel, quando você tenta discernir aquilo que Ezequiel fala aqui, ele falou para mim que ele não entende nada. Ele não entende nada daquilo que está lendo, tantas coisas que está aqui. Eu falei, filho, aqui o profeta está falando por sinais. Deus mostrou algumas coisas, Deus mandou fazer algumas coisas como sinal, né? E como Deus falou para Ezequiel aqui mesmo. Isto será um sinal para a casa de Israel. Tudo aquilo que Deus mandou fazer a Ezequiel aqui era um sinal para a casa de Israel. Então Deus, o que me chamou a atenção aqui, eu contei, irmãos, aqui, desde o versículo 1 até o versículo 3, é que Deus, todos aqueles sinais, todos aqueles atos
simbólicos, sinais proféticos que Deus mandou fazer aqui ao profeta Ezequiel. Deus falou uma palavra aqui, até o 3, ele falou 7 vezes. Eu não sei se mais adiante tem mais, mas eu vou prestar atenção nisso. Mas até o versículo 3, Deus falou 7 vezes a palavra contra ela, ou seja, contra o povo de Deus, contra Israel, contra Jerusalém. Amém? Diz aqui, põe um cerco contra ela, edifica um forte contra ela, monta um monte contra ela, coloca um acampamento contra ela, põe arietes contra ela, toma para ti uma panela de ferro e põe no muro entre ti e a cidade, põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. 7 vezes Deus falou a palavra contra Israel, contra Jerusalém, contra o povo de Deus daquele tempo. Por que, irmãos? Deus estava em contra. Porque o povo estava voltado contra Deus. O povo estava de costas para Deus. O povo tinha dado as costas para Deus. O povo não acreditava nas palavras dos profetas. O povo perseguia, matava, apedrejava os profetas que traziam a verdadeira palavra de Deus naquele tempo. Então Deus mandou e levantou o profeta Ezequiel, que era sacerdote também ao mesmo tempo. E ele mandou fazer essas coisas, esses atos proféticos, contra o povo de Deus. E é muito sério, sabe? É muito sério tudo isso, porque Deus disse aqui que estava aqui indignado. Não vou falar irado, vou falar indignado, mas eu também sei ira. A ira do Senhor estava encendida contra Israel. Tanto que ele levantou o profeta Ezequiel para profetizar. Escuta muito bem, igreja. Deus levantou o profeta Ezequiel para profetizar contra ela, contra Israel, contra Jerusalém, contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus daquele tempo. Deus mandou e levantou esse homem de Deus para profetizar contra o povo de Deus. Aí você diria, você hoje, que é muito sensível, àquilo que hoje se é pregado de verdade, quando você escuta a palavra de verdade, quando você escuta um profeta que Deus levanta de forma genuína e verdadeira na nação, na tua cidade ou na tua igreja. Que Deus levanta uma pessoa para falar a palavra de Deus, as palavras da verdade, a palavra que vem contra a tua igreja, contra o povo de Deus, contra a igreja brasileira, contra o povo de Deus, contra os falsos, contra o mentiroso, contra os adúlteros, contra os promíscuos, contra os imorais, contra os adúlteros, contra os ladrões, contra os roubadores, contra os pedófilos que estão dentro da igreja, contra tudo aquilo que está escondido. Aí você vai dizer, não machuque, não maltrate a noiva, porque o evangelho, a palavra de Deus não é para isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Temos que lembrar que Deus é misericordioso. Irmão, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é tudo isso. Porque eu também conheço Deus. Mas eu também conheço um Deus que é justiça. O mesmo Deus que eu conheço. Porque Deus tem se mostrado e revelado para mim como um Deus de amor. Um Deus Pai, um Deus misericordioso. Um Deus que fala palavras profundas como um Pai para mim. Um Deus que me repreende, que me confronta, que me consola e que me conforta como um Pai amoroso de verdade. É o mesmo Deus que também fala para mim e contra mim palavras difíceis, palavras de repreensão, palavras de justiça, palavras de juízo. E também tenho sofrido a justiça de Deus na minha pele. Então como eu vou me ofender, como eu vou me escandalizar, como eu vou me levantar contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra o homem que Deus levanta, Se você não entende, é simplesmente porque você não está vivendo uma vida no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele todo revela. E se ele não quiser revelar para ti, é porque ele é soberano, porque ele é Deus. Mas se você não entende, a palavra te ensina assim, cala, porque aquilo que você não entende hoje, você vai entender depois. Mas os sinais estão ali. Deus falou para Ezequiel, isto será um sinal para a casa de Israel, o que é certo que Deus falou 7 vezes, de entender que Deus estava 7 vezes em contra de Israel. Deus praticamente deu falar através de Ezequiel que ele está 7 vezes contra
Jerusalém, contra o seu povo que tinha se voltado contra Deus, né, que estava idolátrico, que estava levantando seus falsos profetas, né, vivia de sonhos, de visões, de falsas imaginações. E hoje, irmãos, hoje no século 21, aqui no país chamado Brasil, hoje na igreja brasileira, não é diferente, não é diferente. Muitos hoje que têm se levantado usando o nome de Deus, muitos que andam por aí e que estão ali pregando nos púlpitos, nas plataformas, de forma enganosa, mentirosa, em pecado, em adultério, em roubadeira, em engano, em corrupção, e ainda querem invocar o nome do Senhor, ainda querem passar uma imagem de carisma, ainda querem passar uma imagem de santos, ainda querem passar uma imagem de perfeitos, ainda querem passar uma imagem de que não quebram um prato, quando Deus está em contra dessas pessoas, quando Deus está contra esse povo, contra essa igreja, contra essa Jerusalém, né? E Deus manda: se isto será como um sinal para a casa de Israel, né? Contra ela, Deus está contra o seu povo, contra esses que têm se voltado contra Deus, quando Deus está contra aquele que está em rebeldia contra ele, né? Olha o que Deus continua falando para Ezequiel, o que Deus está mandando, né? Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ela, né? De acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades, porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade de acordo com o número dos dias, 390 dias, assim tu suportarás a iniquidade de Israel. Outra coisa que me chamou a atenção, irmão, daqui do profeta Ezequiel foi isso que Deus mandou fazer, irmão. Foi uma coisa muito difícil, sabe? Uma coisa muito dolorosa, dolorido mesmo. Uma coisa que humanamente, né, é difícil de fazer. Se você prestar atenção àquilo, se você leu com calma, com cuidado, prestando atenção em nome de Jesus, aquilo que Deus mandou fazer ao profeta e sacerdote Ezequiel, olha aqui: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, sobre esse lado esquerdo que ele vai se deitar. De acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades. Quem ia suportar as iniquidades do povo de Israel? Quem era que ia suportar os pecados, a iniquidade da casa de Israel? Era Jesus? Era Deus? Disse aqui: Ezequiel ia suportar as iniquidades da casa de Israel. Ele era o homem, ele foi esse homem que Deus mandou fazer isso. Deus mandou fazer isso a Ezequiel. Ele era profeta, mas também era sacerdote. Então, a imagem de uma preexistência de Cristo, ele levou as iniquidades da casa de Israel por 390 dias. Só que Deus fala assim, olha o que Deus falou: de acordo com o número dos dias que te deitares sobre esse lado esquerdo, tu suportarás suas iniquidades. Irmãos, 390 dias, ou mais de um ano, o profeta Ezequiel, sacerdote, ele se deitou do lado esquerdo, suportando as iniquidades da casa de Israel. Só que cada ano equivalia a 390 anos, porque era um ano por dia. Ou seja, que o povo de Deus já tinha muitos anos já contra Deus, e por isso que Deus já tinha colocado a Nabucodonosor e todos aqueles imperadores que se levantaram contra a casa de Israel por causa do pecado do povo, por causa das pessoas que fizeram pecar a Israel, né? 390 dias o profeta Ezequiel suportou as iniquidades da casa de Israel. Irmão, fica comigo aqui pensando: 390 dias deitado do lado esquerdo, irmão, suportando. Irmãos, eu não quero nem imaginar, ou na verdade eu queria imaginar um pouco a dor que ele foi sentindo com o decorrer dos dias, com o passar do dia, Irmão, foi um ano deitado do lado esquerdo. O profeta Ezequiel passou um ano deitado do lado esquerdo, suportando as iniquidades do povo da casa de Israel. Em 390 dias. Irmãos, um ano são 365 dias, né? Um ano e meio praticamente, um ano e um mês praticamente. Um ano e um mês o profeta Ezequiel deitado do lado esquerdo, né?
suportando os pecados, suportando as iniquidades da casa de Israel. Mas ainda tem mais. Não. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade com os números dos dias. 390 dias. Aí está. 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. Deus estava falando pessoalmente para o profeta Ezequiel. Diz assim: tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. A semelhança de um Cristo pré-encarnado, o profeta Ezequiel suportou as iniquidades da casa de Israel. Mas não foi somente isso, né? E quando, versículo 6, não, e quando os tiveres cumprido, os 390 dias, deita-te novamente sobre o teu lado direito agora. Te vira para o lado direito e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias, né? Ou seja, agora mais 40 dias, né? Eram 390, mais 40 dias, né? 290, desculpa. 390 dias, mais 40 dá 430 dias. 430 dias o profeta Ezequiel fazendo um ato profético doloroso, mas que estava representando, que ele estava suportando e levando por esse tempo, né, os anos de pecados e de iniquidade que a casa de Israel e de Judá estavam cometendo contra Deus. Ou seja, 390 mais 40 dá 430 dias. Ou seja, se é um dia por ano assinalado por Deus, disse então quer dizer que o povo tinha, irmãos, escuta muito bem, 430 anos. Olha, 430 anos o povo estava de costas para Deus. O povo estava cometendo iniquidade. A casa de Deus tinha se voltado, tinha se corrompido completamente. E o papel, olha aqui, o papel do profeta e sacerdote Ezequiel, aqui o papel aqui designado por Deus aqui nesse capítulo 4 é que ele era quem ia suportar por 390 dias as iniquidades da casa de Israel e por mais 40 dias ia suportar as iniquidades de Judá. Irmãos, e hoje em dia, se Deus manda fazer alguma coisa assim que parece meio fora do comum, a pessoa fala assim, o crente carnal, que não tem vida com o Espírito Santo, ele vai falar isso. Ele vai falar assim: "Ah, esse é um fanático, esse é um louco. Esse é um religioso, né? Esse é um louco, um fanático", né? Esse é um fanático. Vai falar até que está endemoniado até. Só que, irmãos, os métodos que Deus usou e que Deus usa ainda são os mesmos. O mesmo Deus de Ezequiel, que estava em contra da casa de Israel e contra de Judá, é o mesmo Deus que hoje possivelmente está em contra da igreja de hoje em muitos lugares daqui do Brasil. É o mesmo Deus que está indignado, que está irado contra a casa dele aqui no Brasil, em muitos lugares. E Deus está falando esta palavra para dizer e para confirmar que de fato ele está em contra dessa falsa casa de Deus, dessa falsa igreja. Mas também Deus nos dá um entendimento de que Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta que também é sacerdote, a semelhança de Cristo, para suportar. Só que Jesus, ele já suportou as iniquidades do povo de Deus. Jesus já suportou as iniquidades da humanidade. Mas não quer dizer, irmãos, que porque Jesus suportou tudo, você não vai se arrepender, você não precisa fazer a sua parte, você não precisa se converter, você precisa se converter. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar, nós precisamos desejar como uma criança a presença de Deus na nossa vida. Você não pode continuar assim, meu irmão.
Porque é interessante que Deus falou 7 vezes para Ezequiel que ele está em contra, edifica em contra, faz isso em contra, 7 vezes. E não é por acaso, não é por acaso que existe esse número 7 aqui. O número 7, irmãos, é um número de Deus, é um número que fala da perfeição de Deus. Então é perfeito quando Deus também se levanta em contra do seu povo e levanta um profeta que é para pregar, para profetizar contra o povo dele, contra a igreja, contra a casa de Israel, para trazer justiça e para trazer juízo, para manifestar de fato a primeira característica do seu reino, que é justiça. A primeira característica do poder, do governo de Deus, tanto no céu como na terra, é justiça. E justiça, irmãos, é dar, é pagar a cada quem o que merece. Se aquele que está em pecado oculto ou manifesto merece, ele vai receber justiça, ele vai receber o castigo, ele vai receber a ira de Deus, ele vai ter que suportar o peso do juízo de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua cidade. Por que vocês acham que Deus não se ira? Se está comprovado biblicamente, irmãos, Deus se ira. E por isso que a palavra de Deus diz assim que é terrível coisa, dura coisa, é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus está vivo, irmãos. Se Deus está vivo, então quer dizer que Ele sente, não como nós, da forma carnal e pecaminosa, mas Deus sente, Deus também se ira, Deus se entristece, Deus também ama, Deus se alegra quando nós fazemos a vontade dEle. Só que Deus não peca. Só que Deus não peca. Ele se ira, mas Ele é puro. A sua ira é pura. Pura justiça, puro juízo contra aqueles que estão em pecado. É interessante, né? Isso me lembrou de falar para o meu filho ontem, para o Adriano, falar assim, filho, Deus disse aqui que Deus deu as costas para o povo de Deus. Não é aqui? E põe um cerco contra ela, e edifica um forte contra ela, e molda um monte contra ela, também coloca um acampamento contra ela, e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe a tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel e sobre ela, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades, porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com os números dos dias, 390 dias, assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando estiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias, e eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Glória a Deus. Portanto, coloca a tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. Aqui Deus começa a falar de novo, contra ela. Tu profetizarás, Ezequiel, tu profetizarás, filho de homem, tu profetizarás contra ela, contra Jerusalém, contra Judá. Irmãos, eu vou te falar para ti com todo o coração e com toda a convicção, sem medo de errar. Deus também sempre levanta um profeta para profetizar contra você, contra a igreja, contra o povo adquirido por Deus, contra a nação santa, contra a casa de Israel, contra a casa de Deus, como você chama. Deus sempre vai levantar um profeta que vai profetizar contra a igreja que está de costas para Deus. Não é questão de você dizer, vai machucar a noiva do cordeiro, não é para machucar a igreja. Não, meu irmão. Deus continua sendo o mesmo Deus de Ezequiel, é o mesmo Deus de César, é o teu mesmo Deus. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus está vendo todas as nossas atitudes, Deus está vendo todas as minhas atitudes aqui no fundo do meu coração, Deus está vendo os meus erros, as minhas falhas, Deus está vendo os teus erros, as tuas falhas, Deus está vendo as tuas iniquidades, os teus pecados, Deus está vendo, ou quizás Deus não está nem vendo, porque Deus não olha para a iniquidade, Deus dá as costas, assim como Deus deu as costas para o próprio Jesus na cruz do Calvário. Diz, e profetizarás contra ela.
contra ela. Tu profetizarás contra ela. Então é errado profetizar contra a igreja? Quando a igreja está errada? Vocês acham que é errado profetizar contra o povo de Deus? Quando o povo de Deus está errado, está em pecado, está todo torto, está de costa para Deus, está vivendo uma vida totalmente idólatra, adorando as coisas criadas mais do que ao Criador. Claro que sim, Deus vai levantar sempre uma geração profética que vai profetizar contra vocês, contra a igreja. Para quê? Para machucar a igreja mesmo. Para ferir a igreja mesmo. Porque o povo de Deus, no tempo de Ezequiel, o povo de Deus foi levado em cativeiro e sofreu. Foi machucado. Sofreu. Porque eles mereceram. Porque eles buscaram. Porque eles se voltaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus. Eles fizeram pecar o povo de Deus. Eles fizeram a adoração a Deus abominável. Que Deus não recebia mais. Que Deus não aceitava mais. Então hoje a igreja, mesmo em pecado, quer se tornar, quer ser mais santa do que o Espírito Santo, irmãos. Deus é santo, Deus é sério, Deus está vivo, Deus está vendo, Deus está vendo. Deus é justo, irmãos. E a justiça de Deus não falha. Aquilo que você semeia, aquilo que você tem plantado, você vai colher. E eu quero pregar e profetizar esta palavra contra ti, como profeta de Deus também. Aquilo que você tem plantado, você vai colher, você precisa colher, assim doa, assim você sofra, você precisa e você vai colher, em nome de Jesus. Não é questão de bater ou de machucar a noiva, é questão de que Deus é justo, de que o mesmo Deus de Ezequiel foi o mesmo Deus que falou para Ezequiel: tu profetizarás contra ela, contra Jerusalém, contra a casa de Deus, contra Judá, tu profetizarás, Ezequiel, contra ela. Então o Deus daquele tempo de Ezequiel era Deus para aquela geração, e para este tempo ele não é Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Rei justo. É o mesmo que a Bíblia diz que o seu trono está firmado em justiça e juízo. É o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que falou para Ezequiel: portanto, coloca a tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. Tu profetizarás contra ela. Interessante que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, irmãos, Jesus, quando estava na cruz, ele sofreu até o desamparo do Pai. Ele sentiu na sua pele o desamparo do Abba. E Jesus não é mentiroso. A palavra de Deus não é mentirosa quando disse que Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que tens me desamparado? Em outras traduções, Pai, por que tens me abandonado? Jesus sentiu o abandono do Pai. Ele sofreu na sua pele o abandono do Pai. Sabem por quê, irmãos? Sabem por que Jesus tinha que sentir sozinho o abandono, e o desamparo do Pai? É porque o Pai é perfeito, o Pai é santo, e Ele não suporta ver a iniquidade. E Jesus, irmãos, a semelhança, o superior a Ezequiel, Ele levou e Ele suportou as iniquidades, não somente da casa de Israel. Aqui no tempo de Ezequiel levou as iniquidades da casa de Israel por 390 dias, e levou as iniquidades, aleluia, do povo de Judá por 40 dias. No geral, o profeta e sacerdote Ezequiel levou as iniquidades da casa de Israel por 430 dias, que equivaliam aos 430 anos que o povo estava voltado contra Deus. Mas Jesus, glória a Deus, Jesus, Yoshua HaMashiach, ele levou as iniquidades de toda a humanidade, desde Adão até que ele volte a buscar a sua igreja. Jesus levou, aleluia, os pecados, as iniquidades de todas as gerações passadas, presentes e futuras. Ele levou no madeiro, ele levou no seu corpo, e o Pai, ele estava olhando que o seu filho, que Yoshua, estava carregado de iniquidade. Jesus carregou nas suas costas
todas as iniquidades, irmãos. É algo muito sério, é algo muito profundo, é algo muito forte. Quando o próprio Pai dá as costas para Jesus, quando o próprio Pai se torna contra Jesus. Por quê? Porque ele tinha que dar as costas para não ver o seu filho levar e suportar as iniquidades, para que o filho entenda: é você que vai levar as iniquidades, é você que vai suportar, porque esse é seu plano, esse é seu propósito, é para isso que eu te enviei. E tem vezes, irmãos, que muitas vezes nós temos que levar as coisas sozinhos. E eu falo por mim, pessoalmente. Tem vezes que você vai ter que sofrer o processo sozinho. Tem vezes que você vai sentir, irmãos, assim como Jesus sentiu. Não está errado. Deus não vai deixar de ser Deus quando você sinta que Ele te abandonou. Tem vezes que Deus, muitas vezes, até Ele vai te abandonar. Até Ele vai dar as costas para ti por um breve momento, por um breve período de tempo. Porque muitas vezes é você que tem que levar e suportar e aprender com o processo. E mais, se é pelo teu pecado, ou se é pelo meu pecado, pela minha iniquidade, mais ainda, você vai sentir e vai sofrer o abandono do Pai, o desamparo do Abba. Mas Deus não te ama? Claro que sim, Deus te ama. Assim como Deus, o Pai, ama e amou Jesus. Só que Jesus, ele suportou tudo, irmão, ele suportou tudo, ele suportou todas as iniquidades de todos os tipos de pecadores e de todo tipo de pecado que existia desde Adão até hoje, e os pecados de hoje que estão mais no imundo, mais nojento, mais vermelhos, mais sujos. Jesus levou nas suas costas, ele suportou sozinho. E junto com os pecados, junto com as iniquidades que ele levou nas suas costas, ele levou nas suas costas o abandono do Pai. O desamparo de Deus, ele sofreu o desamparo. Ele sozinho carregou tudo aquilo por mim, por você. Mas Jesus não era pecador como eu, como você. Jesus era santo, era perfeito. Mas ele precisava fazer isso. E nós que precisamos, nós que somos pecadores e que temos falhado, se falhamos e vamos falhar ainda, quanto mais vamos sofrer o abandono do Pai muitas vezes, irmão. Porque o problema de hoje, irmão, o problema da igreja de hoje, das pessoas cristãs evangélicas de hoje, é que as pessoas pecam, é que nós pecamos e queremos achar que já Deus está tudo pronto, que nós não vamos sofrer as consequências do nosso pecado, e que parece que tudo está bem, vamos continuar a nossa vida do jeito que está, e assim tudo bem, já Deus, pronto. Já orei, me arrependi. Sim, glória a Deus. Se você não orou e não se arrependeu, eu te insto e te convido, vamos nos arrepender em nome de Jesus, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos confessar os nossos pecados a Deus, vamos confessar nossos pecados, aleluia. Se necessitamos, como diz a palavra de Deus, confessar vossos pecados uns aos outros, seremos curados. E a oração, né? A oração da fé, de fé curará o enfermo. Então, se é necessário que você confesse seus pecados a Deus e aos homens, faça isso, irmãos, faça isso, eu te convido. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Porque a pessoa hoje aqui, irmão, está muito sério o negócio. Eu falo aqui do Brasil porque eu vivo aqui no Brasil, já faz anos, não são 5 anos, não são 6 anos que eu estou aqui, né? São quase 17 anos aqui neste país, vendo o progresso, vendo a queda da igreja e vendo como a igreja tem se degradado, que ao invés de crescer tem evoluído para trás. Mas uma coisa eu falo com toda a convicção, sem medo a errar, sem medo à sua crítica, sem medo aos seus comentários, é que Deus está levantando uma geração, né? Uma geração minúscula de homens, de jovens, de mulheres alinhados, decididos, assim como Ezequiel, a suportar as iniquidades de vocês. Em nome de Jesus. Mas se você que está na frente do ministério, não entender isso, você está crítico. É triste a tua condição.
E se você está assim, imagina aqueles que você está liderando. É triste como está a condição da igreja de hoje, né? Tem pessoas, irmãos, que eu vejo dia por dia criticando, murmurando as coisas que Deus fala, as coisas e a obra do Espírito Santo sem temor algum. Uma coisa que tem se perdido é o temor a Deus, o respeito ao Espírito Santo tem se perdido. Deus tenha misericórdia deste pecador que está falando aqui. Deus tenha misericórdia de César Augusto Machado Figueira, mas o temor a Deus, o temor ao Espírito Santo tem se perdido, o temor a Jesus tem se perdido, o temor a esta poderosa e santa palavra tem se perdido, irmão. Por que se perdeu o temor na igreja brasileira? Por falta de comunhão. E o povo perece por falta de revelação, por falta de conhecimento da palavra verdadeira de Deus. Não é por falta de leitura, porque eu tenho certeza que você tem lido a Bíblia, que você lê a palavra, mas não é somente por isso, irmão, porque os satânicos também leem a Bíblia, as pessoas que estudam em algumas faculdades também leem a Bíblia. Mas não é isso, irmão, que te traz a salvação, não é isso que traz o arrependimento. É quando você, aleluia, busca a revelação, busca o conhecimento. Mas se você e se eu não tivermos uma relação ou um relacionamento, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, aleluia, o Espírito de Deus, você e eu nunca vamos ter o conhecimento, nunca vamos ter a revelação que Deus quer para estes dias, para estes últimos tempos, e você não vai entender qual é o papel que Deus quer que você viva na tua geração, irmãos, em nome de Jesus. Então nós temos que nos voltar para Deus. Temos que nos voltar. Eu não sou teólogo, nem quero ser teólogo. Eu sou um homem pecador e falho, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E pela misericórdia do Espírito Santo eu tento e me esforço, irmão, me esforço mesmo em buscar o Espírito Santo, ter minha comunhão, dobrar, quebrar o meu joelho diante de Deus e buscar a voz do Senhor, buscar a voz do Espírito Santo. É uma coisa que as pessoas não querem buscar hoje, não querem pagar um preço até escutar a Deus, até receber a palavra de Deus, irmão. Desculpe, irmãos, aqui o profeta Ezequiel, ele estava ouvindo a Deus. Escutem muito bem o que eu vou falar para você. O profeta Ezequiel estava escutando, ele estava ouvindo a voz de Deus. E Deus, a voz de Deus estava falando para Ezequiel: faz isto, faz este outro, faz isto, te deita, você vai suportar, faça isso, levanta, pega uma telha, pega uma panela. Ele estava ouvindo tudo que Deus falou para ele fazer e ele fez, ele obedeceu. E é isso que é um profeta, é isso que é uma geração profética. Um profeta, irmão, não é aquele que disse: eu profetizo isso para ti, isso. Eu profetizo um carro, irmão, não é isso, isso não é profeta, isso é profetada. Isso é profetada, porque biblicamente falando, à luz da Bíblia, né? Assim você me chama de extremista, mas é isso. É isso que a palavra de Deus me ensina, que profeta de verdade é aquele que ouve a Deus, né? Que escuta a Deus, que ouve a voz do Senhor e segundo aquilo que ele ouviu de Deus, ele faz. Segundo aquilo que ele escuta e está escutando, ele faz. Deus nunca vai deixar que você faça, né, segundo as tuas próprias intenções, porque esse não é Deus, né? Samuel, Elias, Eliseu, né? Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Malaquias, todos os profetas, João Batista, né? João, o teólogo, que Deus revelou o Apocalipse, e os profetas que vieram depois, todos eles agiram segundo aquilo que eles ouviram de Deus falar. Eles não inventaram palavra. Eles não profetizaram das suas emoções. Eles não profetizaram do seu sentimento, porque do seu próprio desejo. Porque eu quero um carro eu quero que você tenha um carro, eu profetizo para ti um carro. Não é assim também, não. Nós temos que aprender a ouvir a Deus. Eu falo por mim, meus irmãos. Eu, César Augusto Machado Figueira. Dessa forma eu tenho aprendido de Deus, não de homem. Não de nenhum pastor. Eu tenho aprendido do próprio Deus e da sua palavra, pelo que eu tenho aprendido, lendo, meditado e buscado no Espírito Santo, em jejum e em oração. E olha que Deus tem me levado a fazer jejuns intensos para ouvir coisas de Deus.
E quem me conhece sabe que é verdade. Então, irmãos, eu tenho aprendido assim, eu, César Augusto Machado, nunca vou chegar a profetizar para ti uma coisa que Deus não me mandou falar. Eu nunca vou profetizar uma coisa que eu quero para a tua vida. Se Deus não mandou, por que eu vou profetizar uma coisa que Deus não mandou, que Deus não me revelou, que eu não escutei de Deus? Não tem como, irmão, ser um mentiroso. Eu estaria alimentando, né? Eu estaria alimentando o teu ego. Eu estaria amaciando o teu ego. E é isso que acontece hoje em dia, que as pessoas estão levando um evangelho para alimentar, para amassar o ego da igreja, e esse evangelho, esse falso evangelho, ou essas falsas profecias, ou essas profetadas, são somente palavras motivacionais, né, usando o nome de Jesus, palavras de coaching, palavras falsas de prosperidade, de uma falsa prosperidade. E não é isso, irmão. Né? E não é isso que a palavra de Deus te ensina. Não é isso que a palavra do Senhor me ensina. Porque disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Se a palavra é a espada do Espírito Santo, é Ele, o Espírito Santo, a pessoa que vai te ensinar e que vai me ensinar a usar essa espada. Ele que vai me fazer um destro, um perito, um guerreiro para saber manobrar, para saber usar essa espada que é a espada do Espírito Santo. E é bíblico. Né? É bíblico. É guardando, é meditando as escrituras, como fala Josué. Que aquele que ama a Deus, aquele que ama o Senhor, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele está sempre metido, aleluia, com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, como diz o Salmo 119, versículo 11. Em meu coração, ó Deus, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E é isso que é a palavra, é isso que é a revelação, é isso que é o meu Deus e o teu Deus. É isso que é o Deus de Ezequiel, que mandou Ezequiel levar e suportar as iniquidades da casa de Israel. É o mesmo Deus que mandou a Ezequiel profetizar contra a casa de Deus. É o mesmo Deus que mandou a Ezequiel profetizar contra Judá. É o mesmo Deus que está falando para ti hoje, em nome de Jesus, que se arrependa, que se converta, que confesse teus pecados em nome de Jesus. Porque se você não faz isso, você vai morrer. E daqui a pouco Deus vai... Porque tua morte vai ser uma vergonha para ti mesmo, de forma até pública. Porque Deus é justo. Deus é justo. Porque se em oculto você tem pecado, quando a tua igreja não te vê, quando a congregação não te vê, quando o teu pastor não te vê, quando os teus membros não te veem, você está pecando, Deus está olhando para ti. O Espírito Santo que está dentro de ti, ele está vendo. Mas aquilo que você fez em oculto, Deus te vai envergonhar em público. Deus te vai matar em público. Para que você saiba que Deus é Deus e que Deus é justo. E que de Deus não se zomba. Que Deus não é um brinquedo que você pode fazer com ele o que você quiser. Deus é santo, santo, santo. E ele é puro. E ele quer que você seja santo. E ele me manda a mim, César, e a você. Sejam, pois, santo porque eu sou santo. Sejam, pois, perfeito porque eu sou perfeito. Deus é perfeito, Deus é santo. A igreja, o filho, o pastor, o profeta, o membro, o apóstolo, o evangelista, o diácono, o ministro, o servo tem que ser puro e tem que ser santo para Deus. Em nome de Jesus, em toda a sua maneira de viver. Seja em oculto ou seja em público. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você tem semeado em oculto, você vai colher. Aquilo que você tem semeado em público, você vai colher também. Aquilo que você tem plantado, se é bom ou se é mal, você vai colher. Mas tudo tem o seu tempo, não se preocupa. Não se preocupa não. Deus não é louco, Deus não se esquece. A palavra vai se cumprir. Tem um tempo determinado para todas essas coisas. Tem um tempo para colher e tem um tempo para, aleluia, para plantar. Tem um tempo para que os frutos cresçam e tem um tempo para ceifar. E a ceifa fala de justiça. A ceifa fala de juízo. A ceifa fala de um tempo de morte também. Para muitos. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Porque todo tem o seu tempo, meu irmão. Aprenda. Busque a ter temor.
A palavra de Deus diz que na primeira igreja havia temor. Uma das características, dos sinais que havia, uma das coisas que identificava a igreja, a identidade da igreja primitiva, que disse a palavra de Deus, disse que havia temor, havia respeito ao Pai, ao Filho, que era Jesus, e ao Espírito Santo. Havia temor, e Deus está buscando homens e mulheres que tenham temor, que vivam em temor, que obedeçam a Deus, que ouçam a Deus, que preguem no temor do Senhor com um coração arrependido e quebrantado. Né? Irmão, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não vai ver a Deus porque você deu dízimo, oferta, porque você tem um carro bonito, uma casa bonita, porque você tem uma família, porque você canta bonito. Você não vai ver a Deus por isso. É com a tua santidade. E a tua santidade depende de você, não depende de mim. A minha santidade não depende de você, depende de mim. Deus manda, sejam pois santos, porque eu sou santo. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem santificação, se você não se santifica dia após dia, tendo uma vida com o Espírito Santo, em comunhão com Ele, com a sua palavra, você nunca vai ver a Deus. Você vai ver o juízo de Deus. Mas a face do Senhor você não vai ver. Você não vai ver a glória de Deus para ti. Você não vai entrar pelas portas do reino do céu. Você vai entrar pelas portas do lago de fogo eternamente e para sempre. Então, meus irmãos, é um tempo de entender que Deus, o Deus de Ezequiel, é o mesmo Deus de hoje. Né? O Deus que estava manifestando através de Ezequiel, Deus estava desatando um juízo sobre um povo que 430 anos tinha pecado contra Deus. É o mesmo Deus que pode determinar um juízo, não sei por quanto tempo, sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, até que a igreja entenda, se arrependa, se humilhe e comece a invocar em espírito e em verdade o nome do Senhor. Ali Deus manifestará cura, restauração, né? Despertamento, avivamento, edificação de verdade e a voz profética, né? Pairando sobre a igreja. Né? Tem muitos pastores hoje, muitos ministérios que se ofendem quando as pessoas escutam sobre a voz profética, os profetas, irmão. Assim como você, pastor, né? E foi ungido pastor, foi consagrado pastor, foi chamado pastor. Tem alguns que não têm chamado, mas foram mesmo assim ungidos pelo homem como pastor. Glória a Deus, né? Da mesma forma, a palavra de Deus diz que Deus constituiu alguns, chamou, formou a alguns para apóstolos, a um para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres, com o fim de edificar a igreja. E eu falo, irmãos, uma igreja onde somente funciona um pastor e um evangelista, por dizer assim, ou somente esses dois ministérios, biblicamente falando, é uma igreja que está incompleta, né? Porque na igreja primitiva estavam fluentes. Isso foi no Novo Testamento, para lembrar a vocês que gostam de sempre de reclamar e ressaltar essas coisas. Na igreja primitiva, irmão, estavam ativos os 5 ministérios. E não era um pastor que governava, não era um pastor que presidia. Quem era que estavam aí liderando a igreja? Primeiramente, né, o Espírito Santo. Mas a quem Jesus deixou? Os 11 apóstolos. Eles foram como pais para a igreja. Eles eram como baluarte, como pilares para a igreja. Depois Deus levantou o apóstolo Paulo como um abortivo. E mais adiante Deus começou a levantar como outros abortivos, outros apóstolos, né? Depois que eles morreram, Deus levantou Timóteo, Tito, levantou outros que vieram depois. Que você que já não conhece a história da sua igreja, de onde você vem.
Deus levantou, irmão. E Deus continua levantando, porque o Espírito de Deus, ele não se limita a uma geração. O Espírito de Deus não se limita a uma geração. A palavra de Deus não se limita a uma geração. A palavra de Deus é eterna. Disse a palavra de Deus, está escrito na palavra que o mundo passará. Nós passaremos. Os apóstolos primários, eles passaram. Mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, continua sendo a palavra. A palavra de Deus continua constituindo apóstolos para uma geração, mas verdadeiros apóstolos. Não aqueles falsos apóstolos que andam por ali dizendo que são apóstolos e andam enganando a igreja, roubando a igreja, usando o nome de Jesus e pregando um falso reino terreno. Quando o apóstolo dos apóstolos, o Senhor dos senhores, ele falou que o seu reino não pertencia a essa terra. Não é dessa terra. O nosso reino é de lá do céu. Só que enquanto nós estivermos aqui na terra, não nos vai faltar nada. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória, conforme a sua vontade, conforme a sua soberania, conforme as nossas necessidades. Conforme a minha vontade. Não se engane. Não é conforme a minha vontade. Mas também tem outros princípios bíblicos. Eu posso falar de muitas coisas hoje. Mas tem princípios bíblicos que falam assim: aquele que não trabalha, que não coma. Então, esse é um princípio fundamental e é bíblico. Você quer ser rico, quer ter muita riqueza, então trabalha. Estuda, se forme e trabalha. Em nome de Jesus, porém, entende que foi Jesus que te deu a sabedoria, entende que foi Jesus que te deu a graça, entende que foi Jesus que te deu essa capacidade, os talentos, os dons para gerar recursos, entende que foi Deus que te deu todas essas habilidades, todo é de Deus. Mas entenda bem, não existe na Bíblia nenhuma parte, não existe isso, que Deus chamou alguém para ser milionário ou para ser rico. Deus me chamou a mim para ir de pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que Deus me chamou. Deus me chamou, né, com aquelas palavras que Deus falou para os apóstolos. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e quem quer e for batizado será salvo. Quem não crê já foi condenado. Então quando você vá, não leve ouro, não leve prata, não leve alforje, não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias. Então, é mais renúncia do que ganância. Só que a nossa ganância vem do céu. Só que hoje em dia, o falso reino, o falso evangelho ensina o contrário. Ensina que você tem que ter mais e mais e mais e mais e mais. Para quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para encher o teu quarto de calçados, de sapatos? Para dizer, eu conquistei tudo? Não, meu irmão. Deus não é louco. A sua palavra é perfeita, é perfeita. Então não pode contaminar o santo com o profano. Não podemos contaminar a palavra, não podemos contaminar os princípios, não podemos contaminar as promessas, não podemos contaminar a essência do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho não é riqueza, não é prosperidade. O Evangelho é o poder de Deus. Está entendendo, irmão? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. O Evangelho não é riqueza para te enriquecer. Está entendendo? O Evangelho, pela palavra de Deus, pelo que está escrito na palavra, é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Primeiramente, aos que são do povo de Deus e depois aos que são de fora. Mas é o poder de Deus. Se você não está vivendo esse Evangelho, está muito errado e tem muitas coisas erradas na tua fé, no teu Evangelho ou no teu Jesus. Porque tem igreja que eu vejo, irmão. Eu tenho entrado em muitas igrejas no decorrer destes 30 anos no Evangelho. Vejo igreja, mega igreja grande, ricas, bonitas, cheia de gente rica, milionárias, com carrões, cheios quase de anéis, parecem príncipes e princesas. Mas não há o Evangelho, não há o poder de Deus. Não há manifestação do Evangelho. Não há manifestação do poder de Deus. Tem pessoas que dizem, tem pessoas que buscam o poder. Se eu busco o poder, eu, César Augusto Machado Figueira, eu falo com todas as letras, eu busco o poder de Deus. Porque o Evangelho
Biblicamente falando, a identidade, a essência do Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como eu vou mudar o que Jesus falou? Eu não posso mudar. Eu não posso tirar a essência. Se a palavra diz que se eu tirar a essência, se eu colocar alguma coisa a mais, serei anátema, serei maldito. Então, por isso que muitas igrejas estão buscando maldição para o país, consciente ou inconscientemente, porque estão vivendo e pregando um falso evangelho que não é o poder de Deus, que não é o evangelho. Irmãos, eu me atrevo a dizer que muita gente dessas megas igrejas estão cheias de gente, mas não estão cheias de salvos. Uma coisa é estar cheio de gente, cheio de pessoas, cheio de multidões, mas não estão cheios de salvos, de pessoas salvas. Porque, irmão, as multidões não têm compromisso com Deus. As multidões somente buscam o benefício de Jesus. As multidões só buscam o benefício do pão e o peixe. As multidões só buscam o benefício de um milagre, de uma cura. Mas não têm um compromisso realmente com Deus. Mas são poucos, como diz a palavra de Deus, são poucos. São muitos os chamados, muitos. Os chamados para as multidões. Mas são poucos os escolhidos. São pouquíssimos os escolhidos. E é por isso que a porta é estreita, porque são poucos os escolhidos. É por isso que a porta é estreita. E cada vez está mais estreita, porque são poucos os escolhidos. Mas os que entram por essa porta encontram salvação. Porque a porta para o inferno é larga. Porque são muitos, é multidões que vão entrar. É multidões que vão entrar pela porta larga. É multidões que vão entrar. E vão se perder no inferno e no lago de fogo. Né? Mas Jesus te convida e me convida a entrar pela porta estreita. Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará e achará pasto. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero lembrar para você de novo que o mesmo profeta, o mesmo Deus do profeta Ezequiel, que mandou a Ezequiel a profetizar contra o povo de Deus e contra Judá, é o mesmo Deus de César Augusto Machado Figueira como profeta, é o mesmo Deus de hoje. Deus não deixou de ser Deus. Que as mesmas coisas que Deus mandou fazer a Ezequiel, Ele pode mandar fazer hoje em dia também para mim ou para você. E de fato Ele tem mandado fazer algumas coisas loucas, como por exemplo, eu prego de túnicas, com uma túnica e capa. E é assim que eu vou pregar na tua igreja se você me convidar um dia. Eu vou pregar na tua igreja e vou pregar de túnica. E eu vou dar testemunho por que eu prego assim. Por que do cabelo, por que de muitas coisas. Mesmo que você não me pergunte, mesmo que seja uma coisa minha e Deus, mas eu por respeito, para não te fazer pecar, eu preciso explicar esse testemunho. Entendeu? É igual que nos tempos de Ezequiel. Deus mandou a Ezequiel, né, a se deitar por 390 dias, né, suportando as iniquidades da casa de Israel. E 40 dias suportando as iniquidades de Judá. E cada dia equivalia a um ano, ou seja, eram os anos que o povo de Deus, que a casa de Israel, que Judá estavam em pecados contra Deus, tinham as costas voltadas contra Deus. E por isso que Deus estava contra eles. É por isso que Deus mandou a pregar e a profetizar contra eles. É por isso que Deus levantou um Ezequiel a profetizar contra a casa de Deus, contra a igreja daquele tempo. Deus continua sendo Deus, irmãos. Não nos enganemos, nem andemos enganando a ninguém. Preguemos a palavra tal qual como Deus nos ensina, segundo a revelação do Espírito Santo. Né? E eis que coloquei faixa sobre ti, e tu não te virarás de um lado para o outro. Olha aqui, olha como Deus é severo. Olha como Deus é severo para que se cumpra a sua palavra, para que nós venhamos obedecer. Olha o que Deus fez com Ezequiel. E eis que coloquei faixa sobre ti, e tu não te virarás de um lado para o outro. Era só desse lado Ezequiel que ia ficar 390 dias carregando, suportando os pecados, as iniquidades da casa de Israel, até que tenhas terminado os dias do teu cerco. Oh, meus irmãos. Né? E ainda pensamos que Deus é brincadeira. Ainda pensamos que Deus não continua fazendo justiça. Deus mata, irmão. Deus é o dador da morte e o dador da vida. É Deus.
Por isso que nós temos que ter medo daquele que pode destruir o nosso corpo e enviar nossas almas para o inferno. É Deus, o Todo-Poderoso. O Criador da vida e da morte é Ele, é Deus. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Esse é a quem você e eu temos que ter medo, temor e respeito, né? Toma também para ti trigo e cevada e feijão e lentilhas e milho miúdo e pelos e coloca-os em uma vasilha e faça deles pão, né? Pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitarás sobre o teu lado, 390 dias tu comerás disso. Olha aqui. Olha o pão que Deus mandou fazer esse aqui para ele comer. Toma também para ti trigo e cevada e feijão e lentilhas, milho miúdo e pelos e coloca-os em uma vasilha e faz deles pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias tu comerás disso. Ou seja, era um pão por dia. Um pão por dia. Um pão com esses pelos ali. Que o profeta estava autorizado a comer um pão por dia. 390 dias, 390 pães ele ia fazer. Para comer esse pão um por dia. E o teu alimento que comerás será do peso de 20 shekels. Não sei quanto é isso, mais ou menos. Por dia, de tempo em tempo tu a comerás, de tempo em tempo. Ou seja, havia um tempo determinado para comer essa comida. Irmão, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus é perfeito em cada detalhe. Em cada detalhe. Então, irmãos, eu não quero me alongar nesse capítulo, né? Bem que falta só pouco versículo, mas mesmo assim, para que você entenda, irmão. Deus continua sendo Deus. Deus não muda em seus métodos. Deus não muda na forma dele fazer as coisas. A Bíblia diz que ele é imutável. O caráter dele é um só. O caráter dele não muda. O mesmo Deus de Ezequiel, que mandou fazer esses sinais proféticos contra a casa de Israel, como um sinal profético da indignação do próprio Deus que estava contra Judá, contra Israel. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus deste século, do século 21. É o mesmo Deus que me fala e que fala para você, que convida você, a igreja brasileira, a se arrepender, a converter-se dos seus maus caminhos, a fazer veredas retas, a viver um evangelho reto, um cristianismo reto, em público e em oculto, a confessar os teus pecados, a manifestar sinais genuínos de um arrependimento, manifestar frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo na tua vida. Não é somente, né, no teu caráter moral, mas na tua forma física de viver também. Porque Deus é perfeito. Entenda isso, meu irmão. Deus não é religioso. Mas não é por isso que você, no seu entendimento finito e humano e carnal, você pensa assim, eu não sou religioso, eu vou fazer isso. Irmão, vou te falar, esse pensamento não é do Espírito Santo. Esse pensamento não é do Espírito Santo que colocou na tua cabeça. O Espírito Santo, esse pensamento é teu, da tua própria carne, do teu próprio pensamento. Porque o Espírito Santo nunca vai te mandar, eu vou te falar assim um exemplo. E não estou em conta dessa tribo, vou falar assim. Deus nunca vai te mandar, o Espírito nunca vai te mandar fazer uma tatuagem na tua pele. Porque a palavra e o princípio bíblico de Deus é que a casa dele é templo do Espírito Santo. E eu não sou religioso, né? Eu não sou fanático, não me considero fanático. Mas são princípios, irmãos, que nenhum homem, por mais autoridade que ele ache que tenha em Deus, pode mudar. Porque Deus é santo. E Ele nos manda sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, Deus nos manda sermos santos. E ser santo tem a ver com obediência. Em obedecer a Deus. Ezequiel era santo, foi separado.
escolhido por Deus para fazer aquelas loucuras que para nós humanamente hoje quizás seria uma loucura. Para mim não, porque eu já tenho feito coisas loucas. Deus te mandou fazer loucura como eu mando. Eu hoje no século 21 eu prego com uma túnica marrom e uso uma capa, né? E ando com esse cabelão fazendo voto de Nazireu. Então o mesmo Deus é o mesmo Deus que continua usando as mesmas coisas que para nós, os seres humanos, parece uma loucura, que muitas vezes nos ofende. Porque nós pensamos na nossa cabeça que porque estamos no século 21, Deus vai se adaptar ao século 21, Deus vai fazer as mesmas coisas, Deus vai se adaptar às modas. Não é isso, não é Deus, Deus é santo e é puro. Só que Deus nos deu um princípio, né? Nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Deus colocou diante de nós, Deus colocou a bênção e a maldição. Nós escolhemos, eu escolho todos os dias a bênção ou a maldição. Eu escolho a vida ou a morte, você escolhe a vida ou a morte. E a tua decisão Deus respeita. E mais quando você escolhe por agradar a Deus, Deus mais te respeita, Deus te honra. Mas quando você decide e escolhe fazer aquelas coisas que agradam a Deus e a sua palavra, aí que Deus vai te honrar mais. Mas se você decidir se tatuar, fazer tatuagem, Deus respeita a tua decisão e continua te amando. Mas Ele não aprova. Tenha certeza disso, Deus não aprova. O Espírito Santo não aprova. Meta isso na tua cabeça. Deus respeita a tua decisão, o teu livre-arbítrio, porque foi Ele que deu. Mas Ele não aprova a tua decisão de muitas vezes fazer as coisas que Ele não aprova segundo a sua palavra, segundo o manual que Ele nos deu para viver, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a revelação do coração de Deus para nós, para a igreja, para o povo de Deus, de geração em geração, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, por isso que eu penso assim, irmãos, eu tenho 42 anos. Eu gosto de desenhar. E eu acho bonito quando eu vejo em algumas pessoas, tanto homens como mulheres, algumas tatuagens, a arte, o desenho é muito lindo, muito bonito, de alguns que eu vejo. Bacana, perfeito. Retratos que eu vejo nas costas ou nos ombros de algumas pessoas, é muito bonito. Mas eu em si, eu não faço isso. Eu não vou fazer. Por má vontade que eu passe pela minha cabeça humana. Mas eu entendo, irmão, que biblicamente e literalmente, desde que eu aceitei Jesus, literalmente, o meu corpo, este corpo, é templo, casa, sinagoga do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que habita nesse corpo, então não é qualquer coisa que eu possa fazer. Por mais que eu queira fazer os nomes de Deus, nomes bíblicos. Não, meu irmão, eu não posso fazer aquilo. Pronto, né? Então, mas eu respeito essas pessoas como Deus também respeita. Porém, e amo também eles, porque são pessoas que eu amo também. Mas eu não aprovo, porque Deus não aprova aquilo que eles fazem. Simplesmente. Né? Tem pessoas que fazem coisas e pensam que Deus aprovou. Deus permitiu, mas não aprovou. Uma coisa é permitir e outra coisa é aprovar. Tá entendendo? Uma coisa é Deus permitir, que tem a ver com tolerar, e outra coisa é Deus aprovar. E Deus não aprova muitas coisas. Deus permite muitas coisas, mas Deus não aprova tudo. Deus aprova só o que está aqui, ó, fundamentado com seus princípios eternos aqui na palavra de Deus. Amém? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Nem todas são aprovadas por Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Era isso que eu tinha no meu coração para falar, ou que Deus colocou no meu coração para falar em nome de Jesus. Espero que você seja edificado em nome de Jesus. Espero que você seja confrontado em nome de Jesus para um bem maior, que é a transformação, que é o arrependimento, que é a busca da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, espero que esta palavra não te leve a pecar, a falar mal, a murmurar, senão que esta palavra te leve a meditar, a buscar mais, a orar, a profundizar a tua intimidade com Deus e a buscar em Deus, irmão. Em nome de Jesus, como é que um cristão hoje tem que ser? Olha aqui, esse povo de Deus aqui no tempo de Ezequiel já tinha 490 anos. Desculpe, 430 anos em pecado, em iniquidade contra Deus. E Deus teve que se voltar contra ele, levantar o profeta Ezequiel para profetizar contra esse povo pecador. Irmãos, vocês acham que Deus não vai levantar uma pessoa nessa geração para falar contra você, contra o teu pecado, contra a iniquidade? Ele vai levantar e você não vai gostar.
Porque no tempo de Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, Deus preparou Ezequiel, assim como Deus sempre vai preparar o profeta para a sua geração. Ezequiel, eles não vão gostar, mas eu vou te tornar a tua fronte mais dura do que a pederneira. Eles vão te rejeitar. Eles vão ouvir por um breve momento a tua palavra, vão achar bonita, mas depois eles não vão obedecer aquilo que eu mandar fazer através da tua vida. E é assim, né? E é assim, e sempre será esse meu Deus. O mesmo Deus de Ezequiel é o mesmo Deus de César. É o mesmo Deus que me mandou a pregar essa palavra. Se você gosta ou não gosta. Se você se ofenda ou não se ofenda. Se você aceita ou não aceita. Se você gosta de mim ou não gosta de mim. Mas o meu papel é fazer como Ezequiel. Obedecer à voz que me mandou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer em obediência a Ele. Em nome de Jesus. Ai de mim, como falou o profeta. Ai de mim se eu não fizer aquilo que Ele me manda fazer. E se eu não quiser, acontece como Jeremias. O fogo do meu coração é maior que a minha vontade. O fogo de Deus na minha vida é maior que a minha vontade. E eu vou ter que obedecer a Deus. De qualquer jeito, Deus vai me levar a obedecer. Porque Ele tem preparado sempre um peixe grandão para me levar para o centro da sua vontade, para me obedecer. Aleluia, a sua palavra e cumprir o meu ministério. Em nome de Jesus. Boa tarde. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Aleluia.